Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, cristianismo e assuntos afins. Eu fico muito feliz por estar com vocês aqui, ainda que de maneira virtual, para que possamos falar sobre esses temas tão importantes. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Estou guardando o seu nome aqui entre aqueles que fazem parte da família do Rodrigo Silva Arqueologia, não apenas aqui, mas também lá no Instagram com o meu perfil Rodrigo Silva Arqueologia. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like, seu comentário também será muito bem-vindo e eu quero saber mais o que você acha de tudo isso, especialmente com relação ao tema que eu vou propor aqui. Vou começar com uma afirmação. Estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Os últimos dias. Agora, essa afirmação solta, ela pode atrair para si uma crítica, até certo sentido, muito lógica. Como é que você pode afirmar isso? Tantas pessoas já afirmaram que estamos vivendo o fim do mundo e nunca acabou o mundo, já estamos aí com milênios e milênios de história e o mundo não acabou. Como é que eu posso dizer então que afirmar agora, em pleno século XXI, que é o fim do mundo, pode ser realmente o indício que estamos nos últimos dias da história desse mundo? Eu estava hoje recebendo alguns amigos em casa e entre várias conversas que nós tivemos, houve uma história sobre o fim do mundo. Alguém que estava ali dos visitantes lembrou que ele ouviu numa palestra, ouviu em algum documentário, em algum lugar, que na virada do milênio, os vikings também acreditavam, ainda que de uma maneira distorcida, que o fim do mundo se daria naqueles dias, porque o mundo completaria agora, depois na era cristã, 1000 anos, e este era um dado marcante. Eu não fui atrás da fonte original dessa história. Já ouvi algumas que são apócrifas, já ouvi de sermões, já ouvi de meditações, pessoas falando que às vezes um palestrante abre com uma declaração. Eu já vi dois tipos de versões disso. Uma declaração que a juventude está transviada, não há mais paz, não há segurança nas ruas, os políticos estão corruptos. E quando o palestrante pergunta ao auditório, quem vocês acham que escreveu isso aqui? Aí ele revela que foi, na verdade, um papiro egípcio datado de 2000 anos antes de Cristo. Esse papiro com essa dita declaração é apócrifa, isso nunca aconteceu. Já vi também outras abordagens que alguns citam um texto supostamente de Sócrates, falando que a juventude também estava assim, assado, e olha, esse texto é de Sócrates, mas isso também é uma citação apócrifa, não há nada de Sócrates nisso, mesmo porque Sócrates não deixou nada escrito para nós. O que temos vem das mãos de seus discípulos, especialmente de Platão, e nem no Fédon, nem nos diálogos você tem nada a respeito dessa citação de Sócrates que é muito dita por aí. Então, em que pese eu não ter a fonte primária da referência aos vikings e saber que essa citação de Sócrates e a citação de um escriba egípcio de 2000 a.C. são todas apócrifas, uma coisa é verdade. Eu tenho fontes primárias de outros autores da antiguidade que acreditavam que a sua geração, que a sua sociedade era realmente uma sociedade tão pervertida que não tinha como piorar a situação. Ainda que alguns vissem aqui e ali um certo grau de esperança. Eu vou dar exemplo para vocês de alguns que eu peguei aqui, e todos com as fontes primárias. Embora eu não vá dar as fontes aqui apenas para ganhar tempo, mas isso aqui eu fui na fonte primária. Você tem um autor romano chamado Amiano Marcelino, que quando ele falava do problema do Senado, principalmente contra uma rebelião que estava surgindo ali, ele falava a degradação moral em que estamos caindo todos no Império Romano é avassaladora, desde o Senado até a plebe, ou seja, naquele tempo já tinha muitas crises institucionais. Quando você vai a Cícero, por exemplo, tem cartas de Cícero que ele fala quanto a uma certa rebelião que estava surgindo, que Cícero acreditava marcar até o fim da República Romana, e essa rebelião era por políticos jovens. Então Cícero foi veemente em falar o que estava acontecendo com a juventude. Hesíodo, que foi um dos primeiros, mas não o único, a dividir a história do mundo entre períodos correlacionados a metais preciosos, Hesíodo dizia que estava vivendo na era do ferro. E olha como é que ele caracteriza essa época do ferro onde ele estava vivendo. Ele diz o seguinte, de maneira bastante pessimista:
Os homens brigam entre si, não respeitam seus pais. A noção de poder fazer o certo não prevaleceu sobre a injustiça. Ou seja, muitas pessoas queriam ter o seu jeitinho para ganhar todas as coisas. Hesíodo ainda também dizia, olha como é que parece até um retrato dos nossos tempos. Ele dizia o seguinte, que a raça humana que vivia na época do ferro, quando ele achava que estava vivendo, era um coletivo de seres humanos, de homens, que nunca descansam do trabalho e da tristeza durante o dia e da morte durante a noite. Os deuses lhes causarão muitos problemas. Embora Hesíodo tinha um certo otimismo com a vinda de alguém que iria reverter a situação, mas até certo sentido ele era completamente pessimista com relação ao seu tempo. Eu poderia citar outros, eu tenho uma lista enorme aqui. Tito Livio observou que em seu próprio tempo, abro aspas, o que Tito Livio falou, não podemos suportar nem nossas doenças, nem os seus remédios. E comentários como este eram comuns em vários historiadores da Roma antiga. Ele até chegou a falar que havia um amor perverso pela posse. Na verdade, isso aqui não foi Tito Livio, foi o Ovídio. Tito Livio mencionou aquela primeira citação. O Ovídio que falava que havia um materialismo muito grande em seu tempo. Ou seja, alguns problemas que nós pensamos que são típicos do nosso tempo, materialismo, filhos desrespeitando pais, promiscuidade, problemas com os políticos, a gente encontra tudo isso nos tempos antigos. Questões ecológicas também, na arqueologia eu conheço vários casos, por exemplo, a derrocada do Império Assírio, que se deveu a uma prolongada seca. O próprio Egito, também o Império Egípcio, que caiu diante de uma prolongada seca. Então você tem no passado crises ecológicas que determinaram até o fim de uma geração inteira, de um grande poder. Crises econômicas que derrubaram, até problema de greve nós temos registrado no Antigo Egito. Isso tudo, repito, com fontes primárias. A partir de um período cristão, começaram a dar um colorido, na verdade judaico-cristão, para ser mais preciso, alguns começaram a dar um colorido escatológico a esses eventos e anunciar o fim do mundo. Na época do primeiro século, você tinha alguns supostos messias anunciando que o fim dos tempos havia chegado. Um exemplo deles seria Bar Giora, Shimon Bar Giora. Você tinha Judas também da Galileia, que anunciava o fim do mundo. Flávio José conta todos esses. E entrando na dispensação cristã, na época da igreja cristã, aí você tem uma série de autores, de teólogos, que ao examinar a crise institucional, social do seu tempo e também da natureza, diziam, agora chegou o fim, não tem mais vez para cada um de nós. Alguns exemplos aqui, Joaquim de Fiori, um italiano do século XIII, ele determinou que o reinado de Cristo começaria na Terra entre 1200 e 1260. Depois os seus seguidores revisaram a data para 1290. Em 1504, um famoso pintor de obras lindas, Sandro Botticelli, também anunciou que Jesus viria à Terra em até 3 anos depois de 1500. Tá certo? Na verdade, ele escreveu até 1504 e já tinha passado e ele tinha se equivocado, Jesus não tinha voltado. O anabatista Melchior Hoffmann previu em 1533 que apenas 144 mil pessoas daquela geração seriam salvas e que Jesus voltaria naquele tempo. E esses 144 mil indivíduos que se salvariam começariam por Estrasburgo. O restante da humanidade seria consumida pelo fogo naquele tempo. E todos esses autores sempre apontavam como argumento para a sua matemática do fim o que eles estavam vendo na sociedade, na política, na religião, na cultura, na crise de gerações, onde os mais novos estavam desrespeitando os mais velhos, enfim. Até a Igreja Adventista do Sétimo Dia também começou porque um pregador batista, junto com o movimento de várias religiões, porque nem havia Adventista do Sétimo Dia na época, metodistas, episcopais, católicos, batistas, como eu falei, Conexão Cristã, vários grupos se reuniram, primeiro achando que era 1843, depois 1844, para a volta de Jesus. E isso não aconteceu, evidentemente. É claro que a Igreja Adventista, quando surgiu depois disso, um dos principais cuidados que ela toma é não marcar datas para a volta de Jesus, que não haja mais marcação de datas
depois de 1844. Essa é uma tônica teológica muito forte para nós. Mas, já que como adventista e munido desses exemplos aqui, eu sou bem cauteloso em marcar a data para a volta de Jesus, aliás, cauteloso não, eu sou bíblico, porque Jesus disse, ninguém sabe o dia da sua vinda, nem o Filho, nem os anjos, senão somente o Pai que está no céu. Então, não compete a nós. Ele também falou para os apóstolos, quando ele estava ascendendo ao céu, não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que sabemos na Bíblia é que Jesus em breve voltará e devemos estar preparados para a volta dele. Mas isto, embora contextualize o problema, não responde à pergunta que eu fiz no início do vídeo. Como é que eu posso fazer aquela afirmação que eu estou achando que estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo? Como é que eu concilio essa afirmação que eu fiz no início do vídeo com, em primeiro lugar, a minha cautela adventista de não marcar data para a volta de Jesus? Em segundo lugar, com esse monte de exemplos aqui atrás, mesmo antes de Cristo, aqueles que falavam que o mundo estava chegando ao fim pela decadência, né? Eu já falei que Cícero, Tito Livio, Virgílio, até Tácito também, que eu acabei não mencionando aqui, vários outros autores gregos, e também na dispensação cristã aí, Sandro Botticelli, Fiore, Joaquim de Fiore e outros mais. Como é que eu posso afirmar o que tem hoje, que eu poderia dizer assim, isso aqui tem hoje e que não tem em época alguma do mundo? Bom, para responder a isso, eu vou à Bíblia. Então vou deixar bem clara a minha pergunta aqui. O que eu teria hoje de único nessa geração que eu estou vivendo, que você está vivendo, que eu posso dizer, não, isso aqui não havia em nenhuma geração passada, somente hoje. E isto que só existe hoje é um claro indício que estamos vivendo os momentos finais da história desse mundo. Então eu tenho que encontrar algum elemento que seja ao mesmo tempo bíblico, uma profecia bíblica, e, ao passo que seja uma profecia bíblica, algo que eu só encontre hoje e em nenhuma outra parte da história antiga. Tá bom? Então vamos lá. Quando eu vou para a volta de Jesus descrita em Mateus capítulo 24, que alguns teólogos chamam até de o pequeno apocalipse dos evangelhos, me chama a atenção que, embora Jesus aponte aqui alguns elementos que haveriam de ocorrer no mundo antes da sua vinda, ele fala de guerras, ele fala de terremotos, ele fala de convulsão social, ele fala de homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que iam vir. Mas chama a minha atenção que sempre quando ele declara essas coisas, ele fala assim, mas calma, ainda não é o fim. Quer ver? Por exemplo, em primeiro lugar, os discípulos não fazem uma pergunta plural para Jesus, que sinais haverá da tua vinda? Eles perguntam, que sinal? Olha aqui, Mateus capítulo 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E qual será o sinal de tua vinda e do fim dos tempos? O sinal. Tá bem? Embora também tenha que deixar claro que em Lucas, já não na pergunta dos discípulos, mas na fala de Jesus, a palavra sinal aparece no plural, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, mas pelo menos na versão de Mateus ela está no singular, E Jesus começou dizendo assim, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. Interessante que ele já começa com essa advertência, né? Não fiquem enganados por qualquer sensacionalismo, não. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, virá muita gente dizendo assim, é agora, e não é. Alguns são falsos profetas, outros são pessoas sinceramente equivocadas. Por exemplo, eu não posso pegar um Joaquim de Fiore e falar que esse camarada era um perverso. Não, às vezes é uma pessoa sincera, mas equivocado. Os próprios discípulos se equivocaram, porque a frustração deles ali no momento depois da morte de Jesus, ressurreição, é que muitos pensavam que Jesus deveria voltar naqueles tempos. Paulo mesmo advertiu aos Tessalonicenses, olha, por favor, não se deixem demover por qualquer carta, ainda que supostamente vinda de nós, que chegou o tempo, ou que Cristo já voltou. Muitos pensavam que Jesus voltaria naqueles dias. O próprio Paulo, apesar dessa advertência aos Tessalonicenses,
Quando ele fala da segunda vinda, ele fala: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Veja bem, embora Paulo não soubesse o dia da volta de Jesus e deixasse bem claro que ele não sabia quando seria o dia da volta de Jesus, ele tinha uma esperança que seria no seu tempo. Tanto é que ele falou: depois nós, os que ficarmos vivos. Quer dizer, mesmo que eu não ficar, alguém dessa geração vai ficar. Ele não falou daqueles que ficarem vivos. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nas nuvens. O próprio João Batista tinha uma ideia equivocada a respeito do Messias. Quando Jesus veio, ele viu Jesus, ele foi preso, Jesus não fez nada para libertá-lo, ele não viu aqueles sinais que os judeus esperavam que haveriam de ocorrer quando o Messias viesse. Ele mandou uns discípulos lá perguntarem: escuta, indaguem se é ele mesmo que devemos esperar ou se é outro. Ou seja, mesmo profetas verdadeiros, pessoas verdadeiras, podem se equivocar. A diferença, eu acho, como diz a Bíblia, é pelos seus frutos os conhecereis, tá certo? E quando a pessoa deliberadamente mente, quando ela faz uma falsa profecia, aí a coisa já é mais complicada. Mas Jesus alertou: cuidado, e principalmente não só falsos profetas, mas falsos cristos. Aí ele continua dizendo: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Percebeu? Então, em que pese o fato de que guerras marcariam o que haveria de acontecer na história até a vinda de Jesus, então nós podemos sim apontar para as guerras e lembrar da promessa da volta de Jesus. Em linhas gerais, guerra não é um sinal seguro da vinda de Jesus. Muita gente fica pensando que o Armagedon vai ser uma guerra que vai envolver Estados Unidos e Israel contra Rússia, China e resto do mundo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que antes da volta de Jesus, muitos vão clamar paz e segurança. O anticristo vai trazer uma paz no mundo e não uma guerra. Pelo contrário, é paz. Vocês vão ver daqui a pouquinho no Apocalipse. Então, guerra não é um sinal seguro do fim, embora Jesus pontuou que haveriam de ocorrer guerras até a sua vinda. Depois ele continua dizendo: então se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas tudo isso é o princípio das dores. É o princípio das dores. Percebeu? Agora, quando a gente vai para o verso 14, Jesus muda a linguagem. Ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Veja, no verso 14, Jesus não diz assim: então será o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Não, ele colocou a pregação do evangelho não nas Américas, não na Europa, não na África, não na Ásia, não na Oceania, mas em todo o globo, como sendo o fim. Então virá o fim. O que eu posso desprender dessa passagem da Bíblia aqui? Que o fim só virá quando algo de fato global acontecer. Algo realmente universal acontecer. Mesmo porque a volta de Cristo é descrita como um evento universal. Aqui no próprio livro de Mateus, capítulo 24, ele diz assim, verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Veja, se a volta de Jesus será um evento universal, o mundo inteiro vai ver e vai se posicionar diante da vinda dele, porque diz aqui, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então, o que eu deduzo de Mateus 24, 14 e 24, 30? Três coisas eu já deduzo aqui. Em primeiro lugar, embora, repito, em que pese a ocorrência de guerras, terremotos e fomes até a volta de Jesus, ele falou que isso haveria de acontecer, o verdadeiro sinal de que agora chegou o tempo não é algo como guerra, como terremoto. É a pregação do evangelho em nível mundial. Então, a segunda coisa. A primeira coisa não é guerra, não é terremoto, não é fome. É a pregação do evangelho em nível mundial.
tá certo? E a terceira coisa, se a volta dele em nível mundial provoca lamento nas nações, é porque eles tiveram conhecimento bastante a respeito de Jesus para tomarem uma posição. Aí eu sei uma notinha de rodapé que eu sei que você deve estar perguntando isso aí agora. Rodrigo, então ele não vai voltar nunca. É porque cada pregação do evangelho não é nada perante o mundo. Concordo com você. Concordo com você. Se a gente for depender de folheto, de todos os missionários que estão na janela 1040, gente, é uma formiga fazendo cócegas na pata de um elefante. Só a Índia e a China, juntas, somadas, dão, se eu não estiver enganado, praticamente 50% da população mundial. E esses dois países aí, pelo menos 90% deles, não conhecem cristianismo. Eu lembro uma vez que eu estava falando com uma menina chinesa, muitos anos atrás, e quando eu falava Bible, eu estava falando com ela em inglês, é claro, ela entendia Babilônia. Ela não entendia que a palavra Bible, o que era Bible? Ela nunca tinha ouvido falar disso. E eu sei que pode parecer estranho para você que alguém não conheça Jesus, mas hoje existem quase 50% do planeta Terra hoje sabe de Jesus o que você sabe de Confúcio. O que você sabe de Confúcio? Se caísse agora numa prova de vestibular, Confúcio, qual foi o livro de Confúcio? O que ensinava Confúcio? Quando viveu Confúcio? Em que país viveu Confúcio? Quais são os ensinamentos de Confúcio? O que é o confucionismo? Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão me assistindo não saberia nada, pois é esse o conhecimento que a maior parte, pelo menos 50% da população da Terra hoje, tem sobre Jesus. Quase nada. Mas chama a minha atenção que no Evangelho, Jesus não disse, vocês pregarão esse evangelho. Ele disse, e será pregado. É uma ação de sujeito indeterminado. Como será pregado, não sei. Será pregado, Deus vai dar o seu jeito. Mas para Deus dar o seu jeito, do evangelho ser pregado em todo mundo, nós devemos sim pregar o evangelho e ter a nossa participação. Não estou me eximindo disso. É essencial. Quando o Filho do Homem vier, numa das parábolas ele conta, o bom servo é aquele que vai estar trabalhando quando ele vier. É aquele que multiplica os talentos, não que enterra debaixo de uma árvore. Devemos pregar o evangelho, é um dever. Jesus falou, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um dever. Porém, eu vou fazer a minha parte, mas eu sei que o evento mundial, que o evangelho vai ser conhecido no mundo inteiro, vai ser algo de manifestação divina. Deus vai providenciar uma forma que o evangelho seja pregado de uma maneira. E como? Aí eu vou para o Apocalipse. Aí eu vou para o Apocalipse, capítulo 13, e novamente eu vejo essa linguagem universal que marca os verdadeiros últimos dias da história desse mundo. Apocalipse, capítulo 13, você sabe, é a parte que fala da famigerada besta do Apocalipse, motivo de tantos comentários. Olha o que diz aqui. O capítulo 13 de Apocalipse, deixa eu ver, Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Fala o seguinte, todo mundo ficou, eu estou lendo a última parte do verso, todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Esse todo mundo aqui não é uma figura de linguagem, não é uma hipérbole, como eu falo assim, todo mundo foi em minha casa durante o aniversário da minha esposa. Não, não é nesse sentido não. Todo mundo aqui é literal. Todo mundo ficou maravilhado seguindo a besta. Adoraram o dragão que tinha autoridade sobre a besta e também adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear com ela? Aí quando a gente vai para o verso 8 diz, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Depois, quando vamos também ao verso 13, disse, falando da segunda besta agora, a besta que sai da terra, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Verso 16. Também obrigou todos os grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o número da besta ou que é a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Você percebeu que o evento aqui realmente é universal? Então, se por um lado o sinal da volta de Jesus é a pregação universal do Evangelho, na contraposição disso, o movimento do anticristo também tem que ser algo universal.
Preste atenção, o anticristo não será uma hegemonia dos povos, porque a Bíblia fala, todos os grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos recebem. Ora, isso aqui demanda que os países vão continuar existindo. Porque assim, ó, todos os habitantes da terra, numa outra passagem diz, todas as nações da terra vão seguir, mas todos os reis da terra, quando fala em Apocalipse 17, fala que os reis da terra vão se juntar à prostituta. Depois eles vão odiá-la, mas no primeiro momento os reis da terra vão se juntar. Significa que a terra vai continuar tendo governantes. Então o que eu aprendo do Apocalipse? Quando o anticristo dominar o mundo inteiro, ele será um governador único do mundo, mas os países vão continuar tendo a sua autonomia. Tanto é que haverá ricos e pobres. Haverá livres e escravos. Haverá reis. Então o Brasil vai continuar sendo Brasil, Estados Unidos continuará sendo Estados Unidos, Alemanha, Afeganistão, Bélgica, todos os países continuarão sendo seus países, com seu sistema de governo, capitalista, socialista, comunista, monárquico, parlamentar, não importa. Todos vão continuar ali, mas eles vão estar unidos por uma espécie de governo único que estará sobre os governos do mundo. E esse governo único vai controlar a economia dos países em nível mundial. Vai controlar a liberdade dos povos em nível mundial. Vai conseguir ter uma respeitabilidade em nível mundial, porque todos os povos ficaram admirados. Não é um ditador, não pode ser uma ditadura, não é um Saddam Hussein da vida. Não é um ditador, é um líder carismático. Que os reis da terra vão falar, a gente precisa de você. E esse poder vai ser mundial. E em que pese eu entender que essa marca da besta vai ser uma afronta contra os mandamentos de Deus, tem um vídeo meu que eu explico isso aí para vocês, não vou dar os detalhes aqui, apenas vou dizer que, olha a contrafação da besta. No Antigo Testamento, Deus mandou que os judeus tivessem a lei dele por frontal entre os olhos e na mão. Por frontal entre os olhos e na mão. Por isso que o judeu tem aquela caixinha preta, o terrilim, que ele usa para ficar orando, que é uma caixinha preta na testa e outra aqui na mão esquerda. É a lei. O judeu sempre está ali recitando a lei de Deus. Agora vem o anticristo e coloca também a sua marca na testa e na mão direita, para confrontar a lei de Deus. Além disso, o que significa testa e mão, senão trabalho e pensamento? E embora eu não quero aqui ser leviano no meu comentário, o número da besta ele vai controlar numericamente o mundo. Não quero ser leviano nem fazer alucumbrações muito rápidas, mas chama minha atenção que o grande problema agora, o grande dilema agora é o algoritmo. Até que ponto o algoritmo é controlado por nós ou nos controla? Lembra aquele documentário O Dilema das Redes e outros mais que tem aí? São algoritmos. Agora vem a inteligência artificial, que muita gente está vendo como uma coisa boa, outros estão um pouco apreensivos, outros estão meio a meio, usa a inteligência artificial até certo ponto, mas será que a inteligência artificial, por exemplo, não vai inibir as pessoas de aprender um novo idioma? Porque agora a inteligência artificial traduz tudo, para que eu vou me matar de aprender alemão se a inteligência artificial traduz um livro em alemão para mim rapidamente? Para que eu vou fazer uma faculdade de tradutor e intérprete se os textos estão sendo agora traduzidos de maneira cada vez mais precisa? Para que eu vou fazer cálculo se a máquina calcula para mim? O próprio Yuval Harari, no livro Lições para o Século XXI, ele coloca que um dos grandes problemas do futuro vai ser não haverá emprego para todo mundo, porque a máquina vai substituir. Então, a solução apontada por Yuval Harari seria um governo único começar a dar bolsas ou pensões, como os judeus fazem com os judeus racídicos religiosos, como Israel faz com os judeus religiosos, em que a pessoa vai ficar em casa e receber uma pensão do governo para ficar em casa, porque ele não tem trabalho. E a máquina vai trabalhar por ele. Não é teoria da conspiração, essa ameaça existe. E a pergunta se a inteligência artificial ela é uma ameaça ou um avanço também é legítima. Eu não estou afirmando aqui, não estou querendo criar crise, mas é uma pergunta legítima. A ciência que estamos tendo agora da inteligência artificial é uma continuidade daquela ciência moderna que nasceu no século XVI ou é uma ruptura com tudo que entendemos de ciência até agora, onde a máquina vai começar a pesquisar para nós?
São perguntas. Será que realmente você está assistindo esse meu vídeo porque você escolheu ou o algoritmo te sugeriu me assistir? O algoritmo está trabalhando com o seu inconsciente para fazer você ficar cada vez mais focado em algum tipo de consumo, em algum tipo de temática, numa bolha de temática, e você achando que você escolhe, mas é o algoritmo que está escolhendo por você, e até prevendo o que você vai escolher, e eles usam isso aí para o marketing, para convencer você a vestir uma roupa, comprar um carro, trocar de sapato. Será que tem alguma relação aqui com o número da besta? A aritmética da besta? Não sei, será que eu estou falando de uma besta algorítmica que estaria usando o seu número para abarcar todo mundo dentro do seu sistema? Eu não sei como será a marca da besta implantada. Não estou aqui adiantando que vai ser chip na testa nem na mão, nem estou falando para você agora jogar fora toda a inteligência artificial, jogar fora a Siri, a Alexia, não estou falando para você fazer isso, mas eu acho que cautela é bom ter. Tenho a convicção que a marca da besta, o conflito final, será uma afronta aos mandamentos de Deus, especialmente o quarto mandamento. É uma convicção que eu tenho, que eu já explorei em outros vídeos. Agora, como se dará isso, eu não sei. Mas eu não estou proibido de levantar algumas perguntas, pelo menos para que possamos parar, pensar e refletir. Porque se você não refletir, a inteligência artificial vai pensar no seu lugar. Agora, pelo que eu vejo na Bíblia, a coisa no final dos tempos terá que ser em termos globais. Apocalipse 18 fala que durante esse auge da besta, viu um outro anjo que descia do céu, tinha autoridade de Deus, e a terra foi iluminada com seu esplendor. E ele bradou com alta voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Esse anjo tinha uma autoridade e a terra foi iluminada com seu esplendor. Novamente, um movimento mundial. Então, eu pergunto para você, do século XX, século XXI, vou pegar o século XX. Do século XX para trás, mas quando eu falo século XX, eu estou pegando o finalzinho do século XX, estou quase falando do século XXI. O que houve de fato no mundo que você poderia, enquanto historiador ou amante da história, classificar como mundial? Nada. Nada, 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 nada. Não, Rodrigo, não fale besteira. E a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial? Elas não foram guerras mundiais. Quando eu estou falando mundial não por representatividade. Eu estou falando mundial por literalidade. Primeira Guerra Mundial? Tudo bem. Angola participou da Primeira Guerra Mundial? Não. A África do Sul participou da Primeira Guerra Mundial? Nairobi participou da Primeira Guerra Mundial? E da Segunda Guerra Mundial? O Equador participou da Segunda Guerra Mundial? Não. Até a Segunda Guerra Mundial, eles falam que o nome Primeira Guerra Mundial é errado, os historiadores dizem isso, e segunda, eles chamam de Segunda Guerra Mundial apenas porque a maior parte dos continentes estava ali representada, tá? Mas o Japão lutou representando a Ásia. Mas olha quantos outros países havia na Ásia, tá certo? Da América do Sul, o Brasil foi lutar na Segunda Guerra Mundial, mas é muito pouco para representar todo o mundo. Vamos falar de epidemias e pandemias. Nós falamos agora da pandemia do Covid. Eu sei que houve outras pandemias no mundo. O pessoal aponta, por exemplo, a peste bubônica, a peste negra, que matou, se não me engano, 50 milhões de pessoas. A gripe espanhola, que pelo menos contaminou 500 milhões de pessoas. A peste bubônica foi a pior, que reduziu a população da Europa em 1/3, pelo menos. Acho que caiu 1/3 da população da Europa. Mas será que, apesar dessas pestes, peste bubônica, a gripe espanhola, a peste de tifo, apesar dos médicos classificarem como pandemia, você sabe a diferença, né? Epidemia, a pandemia é o surto maior, que engloba todo mundo. Por isso que o Covid não é epidemia, é pandemia. A diferença de pandemia para epidemia é o grau de extensão. A pandemia é o grau máximo, que pega o mundo todo. Mas vamos pegar aí a peste negra. A peste negra, que é a peste bubônica do rato, ela começou no Oriente Próximo, pegou uma parte da Ásia e da Europa. Não foi mundial. Apesar de chamarem-na de pandemia, ela não foi literalmente falando uma pandemia. Porque a peste bubônica, na época que acabou com a Europa ali, ela não contaminou o Brasil, nem a Argentina. Aqui havia os incas, maias e astecas, né? Na Idade Média, não contaminou esses grupos.
Mesmo a gripe espanhola, ela não contaminou todos os grupos. E quanto tempo a gripe espanhola gastou, por exemplo, para contaminar a América, quando ela chegou na América? Quanto tempo? Agora, vamos pensar no Covid. Quanto tempo o Covid gastou para parar o mundo inteiro? Você percebeu a diferença do Covid para a peste negra? O Covid não ficou limitado à China, onde ele começou. Todo mundo teve que usar máscara. Não houve um país do mundo que ficasse isento disso. Alguns governos podem ter mentido nas estatísticas, mas o mundo inteiro teve que se precaver. E o grande medo agora dos especialistas é que vem uma nova aí, que nós mal estamos recuperando de uma, vem a outra. E você viu que o Covid literalmente parou o mundo. Parou o mundo. Alguns lugares com mais rigor, outros com menos rigor, mas todo mundo usou máscara. O Afeganistão parou, a Etiópia parou, a Síria parou, Israel parou. Palestinos e israelenses tiveram que usar máscara, mesmo continuando, em termos políticos, inimigos um do outro. Quem era de direita usou máscara, quem era de esquerda usou máscara. Alguns defenderam a vacina, outros condenaram a vacina, uns chamaram isso de anticientífico, outros chamaram de negacionismo, mas não importa. Todo mundo teve que usar máscara. Todo mundo teve que se posicionar. Você percebeu que agora nós estamos realmente em condições de ter elementos que sejam de ordem mundial? E vou mais além. Existem pelo menos 4 ou 5 elementos no mundo que são mundiais e precisam, urgem, um governo único que os controle. Quem controla a internet? Ninguém. E a internet está cada vez mais perigosa. Mais perigosa. Quem controla a internet? Qual a legislação mundial que você pode falar, não, essa aqui controla a internet em nível mundial? Não tem. Quem controla os ataques terroristas em nível mundial? E a gente não está pensando só em ataque do camarada colocar uma bomba na porta de uma mesquita e explodir, não. Imagina um cyber ataque. Um camarada colocar um vírus letal aí de computador que ele derruba uma rede bancária terrível. Tanto é que você tem sempre especialistas preocupados com a cyberterrorismo. Quem controla? Quem controla hoje a Bolsa de Valores, a economia mundial? Você sabe que se cair a Bolsa de Valores de Tóquio, você pode perder a sua casa, mesmo sem ter nada a ver com isso. Quem controla as crises ecológicas em nível mundial? Quem controla? A Amazônia é nossa? Até que ponto? Até que ponto? Se nós não cuidarmos da Amazônia, o mundo inteiro paga. Quem controla tráfico de drogas e armas em nível mundial? E esses elementos, tráfico de drogas e armas, crises ecológicas, internet, economia que está realmente muito especulativa, quem controla tudo isso em nível mundial? E lembre-se, esses elementos que eu citei são como crianças hiperativas, sozinhas numa casa, correndo para um lado e para o outro, num ambiente repleto de facas, objetos cortantes e objetos inflamáveis. Quem é pai e mãe já imagina o desastre que seria. Essas crianças sozinhas numa casa, correndo, brincando de um lado para o outro, cheio de objetos cortantes, inflamáveis e ainda bombas ali. Elas podem destruir a casa e o bairro inteiro. O que precisam crianças nesse sentido? Um adulto, um gestor que cuide delas. O mundo hoje está clamando por um gestor. E quem vai ser esse gestor? Só pode ser o anticristo, aquele que vai trazer a solução. Agora, nem na época de Lutero, nem na época de Calvino, nem na época romana, nenhum desses elementos que eu citei foi de fato mundial. E mais um elemento que eu não posso esquecer de mencionar. Olha que curioso. Quando você estuda Daniel capítulo 2 e capítulo 7 e capítulo 8, ali fala dos reinos mundiais, especialmente o capítulo 7. Mas o que a Bíblia chama, na verdade a Bíblia não chama de reinos mundiais, ela fala de impérios que dominariam a humanidade. Ela fala de Roma, perdão, ela fala de Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma dividida. Só que ali você vê, o primeiro animal que representa os babilônios, por exemplo, ali, é um leão. Depois você tem a Pérsia representada por um urso. Depois você tem a Grécia representada por um leopardo de 4 cabeças. E finalmente Roma, representada por um animal terrível e espantoso. Quando a gente vai ler as características da besta do Apocalipse, o último governo, ela diz aqui, olha,
Apocalipse 13, verso 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, Grécia. Tinha os pés como de urso, a Pérsia. A boca como de leão, Babilônia. E essa besta era um animal terrível e espantoso, Roma. O que eu aprendo disso? Quando eu pego, se eu pudesse mostrar isso que eu falo com vocês aqui com o mapa mundi, eu ia mostrar para você. Quando a gente fala que Babilônia foi o Império Mundial, isso também é uma figura de linguagem, como falamos Primeira e Segunda Guerra Mundial. Porque a Babilônia não dominou o mundo inteiro. A Babilônia dominou um pedaço do mundo. Depois veio a Pérsia e dominou um pedaço maior do que a Babilônia. Depois veio Alexandre o Grande com o Império Greco-Macedônico e dominou uma parte maior ainda do que a Pérsia. Depois veio Roma e dominou uma parte ainda maior do que os anteriores. Isso a gente dá para ver nos mapas ali, mas quase sempre a maior parte da Europa e da Ásia. E um pedacinho da África ali. Agora, o anticristo deveria ser o universal dos universais. Tanto é que ele tem um poder que é maior do que Grécia, Babilônia, Roma, Pérsia. Ele dominaria o mundo inteiro. Por isso que os emblemas desses antigos impérios mundiais estão todos na besta do Apocalipse, todos de uma só vez. De uma só vez. Ou seja, o anticristo é a junção de todos os grandes impérios da humanidade. Então tem que ser um poder universal. Tem que ser universal. E somente hoje eu vejo condições na história, e o Covid foi o exemplo marcante disso, de um poder que possa se tornar universal. E se esse poder perseguir o povo de Deus de maneira universal, hoje tem como. Porque com a tecnologia e o algoritmo, você pode ser encontrado em qualquer lugar do planeta. O satélite rastreia e acha você em fração de segundos. Antigamente não tinha como ter uma perseguição em nível mundial a um povo fiel. Hoje tem. Hoje tem. Porque não tem por onde esconder, só pelo poder do Espírito Santo. E nessa crise mundial é que virá a oportunidade de Deus. Sabe por quê? E será pregado o Evangelho. Agora vocês estão vendo que o mundo inteiro está comentando sobre aquele submarino que matou ali 4 ou 5 tripulantes, porque estavam ali querendo fazer uma visita para ver os destroços do Titanic, e acabaram morrendo. Você viu como uma notícia, eu não vou dizer simples, que foram vidas que perderam, mas assim, como uma notícia tão pequena dessa rodou o mundo inteiro? Hoje, um menino com um celular consegue fazer um vídeo que, dependendo do escândalo, aquele vídeo em menos de 1 hora está rodando no mundo inteiro, com milhões e milhões de visualizações. Quando esse poder, o anticristo, dominar o mundo inteiro, as pautas dele também serão conversa do dia a dia para todo mundo, através das redes sociais, das ligações, da conversa virtual ou real. O mundo inteiro vai falar das pautas do anticristo. Como o mundo inteiro falou do Covid. O Covid não foi pauta apenas de um jornal, não de outro. Todo mundo falou daquilo. Quando o anticristo colocar as suas pautas, o mundo inteiro vai falar daquilo. E quando um grupo de crentes fiéis se opuser a essas pautas, porque querem ser fiéis a Deus, porque o Apocalipse fala, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse grupo vai ser oprimido por aqueles que vão se juntar ao anticristo. E outros vão se despertar ao ver essa crise e vão se despertar para uma mensagem que hoje talvez eles nem tocariam por ela. Mas aqueles que forem sinceros, quando vir a polarização do mundo, vão se despertar. Aí sim, o evangelho, através dessa perseguição, vai ser pregado em todo o mundo, em todas as nações, e então virá o fim. E um elemento final, vai ser pregado porque o Espírito de Deus vai cair sobre a igreja com um poder tão grandioso que nem no Pentecostes foi visto. Que a Bíblia fala da chuva temporã e da chuva serôdia. A primeira temporã é o Espírito Santo caindo sobre a igreja primitiva. E a serôdia, a última chuva, vai ser quando o Espírito Santo tocar esse remanescente fiel, de tal maneira que eles vão pregar com tal intrepidez contra o anticristo e contra as suas pautas, que eles vão ser perseguidos. Mas eles não temerão a morte por amor a Cristo Jesus. Aí sim, o mundo estará polarizado. E até lá, Rodrigo, o que fazemos? Bom, eu estou fazendo minha parte. Pregando o Evangelho,
sem sensacionalismo, desejando, ansiando a volta de Jesus para ontem, porque eu quero que ele volte, e pedindo a Deus que me dê fidelidade, para que quando esses eventos que eu descrevi aqui começarem a acontecer, eu possa ficar do lado dos fiéis, eu e aqueles que eu tanto amo, a minha família. Que essa seja a sua decisão também hoje. Portanto, para mim esse é o elemento que me faz parar para pensar nos tempos em que vivemos. A universalização de causa e efeito, que nunca foi vista na história da humanidade, somente agora, no século XXI. Pense nisso, reflita e estude a Bíblia. Um grande abraço. E se você gosta do conteúdo aqui também, saiba que eu tenho um curso da Bíblia, que você pode ser meu aluno. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como você pode, no link, clicar para ser meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Toda quarta-feira tem uma aula inédita para os alunos. Se inscreva, eu aguardo você. Tchau, tchau.